Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Para a oportunidade de agora, gostaríamos de extrair alguns trechos do livro Ação e Reação, de autoria espiritual de André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier. Na história, o espírito André Luiz nos narra seu estágio numa escola de reajuste chamada Mansão Paz, mais parecida como uma vasta cidadela que está situada numa região inferior e hostil, dedicada a receber espíritos infelizes ou enfermos, sob a jurisdição da colônia espiritual Nosso Lar. Lá, André Luiz irá observar diversas situações e assimilar lições sobre as leis de causa e efeito. E numa dessas ocasiões que nos chamou a atenção, André Luiz mantém uma conversação preciosa com Sânzio, ministro da regeneração da colônia Nosso Lar, da qual iremos colher alguns conceitos importantes. Ao ser indagado sobre o conceito de karma, o ministro assim esclarece, abre aspas, sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, uma vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, já conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Fecha aspas. Bom, gente, de acordo com o esclarecimento do ministro Sânzio, nosso karma é uma espécie de contabilidade de todos os nossos erros e acertos. E é por isso que podemos afirmar que o nosso karma é a herança de nós mesmos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O karma decorre de um princípio da justiça divina, a cada um segundo suas obras. E é por isso que encontramos na codificação da doutrina um comentário pertinente de Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7. Abre aspas. Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por segunda vez. Fecha aspas. E voltando ao diálogo entre André Luiz e Sânzio, encontraremos um esclarecimento do ministro sobre quem seriam os administradores dessa contabilidade. Vejamos, abre aspas. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar,
comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. E, nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante divina justiça, poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. Fecha aspas. Aqui, gente, nós podemos refletir que não apenas os agentes angélicos possuem funções na administração divina. Espíritos atormentados que promovem a cobrança de outros espíritos tidos por devedores acabam, sem o saber, sendo aproveitados pela economia divina, tornando-se verdadeiros instrumentos de expiação e provas, ou, como disse o ministro Sâncio, promotores de cobrança, fiscalização, reajustamento e recuperação daqueles espíritos devedores. Não que a prática do mal seja necessária para a justiça divina. Não, o plano divino, isto é, o determinismo divino, é invariavelmente o amor. Por isso, por mais que os espíritos endurecidos e malfazejos operem atividades sinistras, o triunfo sempre será de Jesus e do Pai Celestial, pois o determinismo divino absorve todas as ações maléficas. E essa constatação, gente, é delineada por Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos à leitura. Abre aspas. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação a terra, os homens punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A relação desses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Fecha aspas. Pois bem, voltemos aos esclarecimentos de Sâncio André Luiz. Em determinado momento, o ministro da Regeneração assim afirma, abre aspas, o espírito, seja onde for encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta, em verdade, o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Fecha aspas. Aferição de valores. E refletindo sobre esse trecho, podemos relembrar da nossa situação de mordomos,
aquela da parábola em que o Senhor surpreende o mordomo para a prestação de contas. Essa aferição de valores pode ocorrer a qualquer tempo, quer seja nas provas a que estamos sujeitos, quer seja no momento de nosso desencarne, quer seja em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, cuja consequência se opera com imigrações ou imigrações de espíritos. E Kardec colheu da espiritualidade a noção de juízo que nossa própria consciência faz de nós mesmos pelos atos que praticamos. Eis a pergunta 906 do Livro dos Espíritos, abre aspas. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? E a espiritualidade responde: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Fecha aspas. A balança que pesa as nossas ações é a nossa própria consciência, pois é nela onde está registrada a lei de Deus, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos. Por isso podemos afirmar que é principalmente na consciência que está a sanção do bem e do mal que praticamos, na medida em que é na consciência onde estão registradas minuciosamente todas as nossas ações e omissões, figurando ela como um juiz severo para o culpado. Voltando ao esclarecimento de Sâncio, extraímos o seguinte trecho, abre aspas. No uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Fecha aspas. Eu acredito que esse seja um dos principais trechos desse diálogo com André Luiz. De nossa parte, podemos refletir que as ondas magnéticas do desequilíbrio que causamos à lei divina nos acompanham e gravitam sobre nós, cujo campo vibratório do perispírito irá desencadear consequências reflexas e inevitáveis. É o que Kardec elucida no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7. Abre aspas. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja fonte de um prazer. Fecha aspas. Já no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte observação de Kardec no capítulo 5, titulado Bem-aventurados os aflitos. Abre aspas. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano,
poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Fecha aspas. De volta ao esclarecimento do ministro da regeneração, encontraremos um trecho sobre a distinção entre o bem e o mal. Abre aspas. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho. Fecha aspas. Aqui nós podemos refletir sobre a conceituação, assimilando a sofisticada simplicidade do pensamento do ministro da regeneração. Olha como ele coloca o bem e o mal. O bem é progresso, felicidade, segurança, justiça. O mal também, progresso, felicidade, segurança e justiça. Só que o bem é tudo isso para todos, e o mal é tudo isso, mas apenas para mim. E esse esclarecimento está em conformidade com Kardec, que nos afirma ser o orgulho a fonte de todos os males. Esses esclarecimentos nos fazem perceber que há conceitos essenciais para o nosso autoconhecimento, para as nossas responsabilidades, conceitos simples que a cada leitura vão se enriquecendo de cores, de profundidades, de tonalidades, de significação. Dessa forma, vamos assimilar nosso destino, como herdamos a nós mesmos e a maravilhosa justiça divina, sempre misericordiosa. Que possamos sempre confiar na justiça de Deus em todas as situações e vicissitudes de nossa vida, e sempre nos indagar de nós mesmos como podemos retornar à senda reta que nos conduz à felicidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.